também o seu coração para vir aqui, para ouvir aquilo que Deus tem preparado. E os amados aí estão convidados aí desde já, né? A gente tem avisado aí, dia 14 às 16 horas estaremos aqui para participarmos desse momento especial, não apenas na vida da família Severo, mas na vida desta igreja. É um privilégio para nós poder estarmos aqui juntos, observando tudo quanto vai acontecer, né, dessa etapa fundamental para o processo de consagração ao ministério pastoral do irmão Tomás Severo, que dentro de 15 dias, quase 15 dias, vai ser o pastor Severo. Já pensou? Vai começar a criar barriga, ficar careca, que é de praxe do pastor, né? Pastor que não for barrigudo tem uma coisa, brincadeira, viu, irmão? Pastor tem que tampar a boca e fazer regime, né? Para viver longe, para ter longevidade e poder abençoar mais a igreja. Que as bênçãos do Senhor, rogadas pela vida do irmão Aldício, recaiam sobre sua vida. Graça e paz, amada igreja. Para mim, mais uma vez, gosto sempre de lembrar um motivo de alegria estar aqui, para juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Mesmo num curto tempo, vamos estar trabalhando aqui algo que Deus tem colocado no meu coração, um texto que, a primeira vez que eu escutei, assim, mais especificamente esse texto, foi numa primeira reunião que nós tivemos com o pastor Márcio, no dia que ele veio para a nossa igreja, a reunião que ele fez com a liderança. E é um texto que todas as vezes que eu paro para estudar ou ler, ele fala muito ao meu coração. E nós podemos tirar algumas aplicações na história desse homem. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 10. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Aqueles que puderem se colocar de pé, para que juntos nós possamos abrir e ler a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 ao versículo 17. A minha leitura vai ser feita na Nova Almeida Atualizada, então provavelmente vai ser um pouco diferente do que estará ali. Mas vamos ler. Nova Almeida Atualizada, NAA. E a palavra do Senhor diz: Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: Você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para contigo? Jonadab respondeu: Tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que estavam na casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Amém? Pai amado, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez abrir o texto sagrado, estudar a Tua Sagrada Escritura e poder tirar, ó Pai, algumas aplicações aos nossos corações através desses princípios imutáveis que o Senhor inspirou homens para escrever esse texto, que é aquilo que o Senhor quer que nós possamos meditar, que nós possamos aprender até a vinda de Cristo Jesus. Que eu diminua, o Senhor cresça e o Senhor mais uma vez possa me usá-lo como instrumento em Tuas mãos. E que o Teu nome possa ser glorificado nessa noite e que pelo menos um princípio nós possamos aplicar em nossas vidas através do texto sagrado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E a igreja diz: podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, antes de nós tirarmos algumas aplicações desse texto, é bom nós sempre lembrarmos que Deus, muitas vezes, Ele vai usar pessoas para propósitos específicos. E o agir de Deus, muitas vezes, vai confundir aqueles que estão à frente, que estão à liderança, aqueles que pensam ser sábios aos seus próprios olhos. A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano e que não há nada de impossível para o Senhor. Deus, Ele pode sim nos chamar, nos convocar para uma missão que muitas vezes nós possamos olhar e dizer que não somos capazes de realizar. Ou podemos até pensar que somos capazes de realizar e algumas pessoas acharem que nós não temos capacidade para realizar.
É bem interessante que nesse trabalhar do Senhor, nós também temos que ter em mente que nunca iremos conseguir fazer nada sozinhos. Primeiro temos que ter a convicção do chamado que Deus tem para a vida de cada um. E Deus não chama apenas pastores, líderes, ministros de louvor. Deus ele tem algo específico na vida de cada um dos seus filhos. Mas você precisa antes também ter essa convicção de que Deus, se Ele te chama, Ele te capacita e que você não consegue fazer nada sozinho. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele andou com 12, tinha 3 mais próximos a Ele e um que era mais amigo do que os outros. Mas mesmo Jesus sendo 100% Deus e 100% homem, Jesus nos ensina que o cristianismo é para ser vivido em comunidade. E muitas vezes os propósitos que Deus irá colocar na minha e na sua vida, nós também não iremos conseguir fazer sozinhos. Porém, como a palavra nos ensina, nós também temos que ter prudência. Nós temos que ser prudentes porque muitas vezes as pessoas que nos cercam, aparentemente querendo nos ajudar, nem sempre terão um coração sincero para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. O Senhor nos mostra com a sua palavra que nós temos que ter prudência. E como nós estamos falando de algo aqui, que Deus chama pessoas que muitas vezes estão fora daquela linha comum do raciocínio humano para realizar os seus propósitos, que Deus chama pessoas para propósitos específicos e que essas pessoas elas não conseguem fazer nada sozinhos. Acredito que a história de Jeú ela vai se encaixar perfeitamente nisso. Quando nós chegamos no capítulo 9 do 2 Reis, nós vamos ver que o profeta Eliseu, ele manda um jovem ir até Jeú para ungir Jeú para ser rei. É interessante que Eliseu, ele manda alguém em seu lugar. Ele diz para que ele se levante, no capítulo 9, versículo 2, e vá até, pegue um vaso de azeite e derrame sobre a cabeça de Jeú e diga: eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. É interessante que a palavra diz no versículo 4 que foi um jovem profeta que foi até Jeú. Isso aqui também vai nos trazer a memória de como as pessoas respeitavam aqueles que iam cumprir as missões em nome de Deus. Em uma época onde muitas vezes os pastores eles precisam lutar para demonstrar que eles não são corruptos, que eles são homens de Deus, porque o testemunho que muitos dão não são o testemunho de filhos de Deus, e sim existem homens de Deus, pastores fiéis ao Senhor. Nesta época aqui, um jovem rapaz foi com a missão de ungir um rei. Um jovem rapaz foi com a missão de ungir um rei que tinha algo a ser feito. E é interessante que Jeú ele não vinha de nenhuma linhagem de nenhuma família real. A palavra vai nos mostrar no versículo 5 que Jeú ele era um capitão. Jeú, diferente dos outros reis de Israel, do reino do norte e do reino do sul, ele não vinha de uma linhagem de uma família real. Jeú ele vinha de uma linhagem de homens de guerra. Ele era um capitão. E Eliseu vai e manda um jovem profeta ir até aquele homem e ungir ele como rei e dar a ele uma missão, que ele estava agora sendo ungido pelo Senhor para ser rei sobre Israel. E mesmo aquele jovem profeta que não tinha, vamos dizer assim, tanto conhecimento, não tinha tanta autoridade, não tinha tanta notoriedade, as pessoas acreditavam, ele sim é um homem de Deus e veio aqui para ungir o nosso rei. E Jeú, ele é ungido como rei, um capitão. E o Senhor, ele vai dar agora a esse novo rei a missão de acabar com a idolatria onde o seu povo estava vivendo. O povo estava vivendo ali uma idolatria onde muitos estavam se envolvendo com aquilo que não agrada ao Senhor. Eles estavam quebrando o primeiro mandamento da lei do Senhor. Eles estavam tendo outros deuses além do Senhor. E Jeú, ele é chamado, mesmo sendo diferente daqueles que normalmente seriam reis, porque ele não era de uma família real, mesmo sendo ungido por um profeta jovem, ele foi chamado para ser rei sobre Israel, e ele foi chamado para combater a idolatria do seu povo. E é interessante que aquele homem, ele sobe num carro de guerra, versículo 16, e vai até onde o Senhor o manda, e começa ali cumprir o seu propósito. Aquele homem começa a acabar com a idolatria em meio ao povo de Deus. E aquele homem tinha também com ele homens fiéis ao Senhor para cumprir esta missão.
Jeú, que era alguém diferente do que o povo acostumava ter como rei, porque não era de uma linhagem real. Jeú, que foi ungido por um profeta jovem. Jeú agora ele está com aqueles que eram fiéis a ele, combatendo aquilo que era contrário ao Senhor, combatendo a idolatria em meio ao povo de Deus. Jeú ele foi usado por Deus até para acabar com a vida de Jezabel. Jeú é usado por Deus para acabar com a casa de Acabe. E é interessante que quando nós chegamos no texto lido, Jeú, no meio da sua missão, ele vai encontrar com Jonadab. Jonadab, filho de Recabe. O que nós podemos ver na Bíblia é que ele era líder dos recabitas. Alguém que chega até Jeú e saúda Jeú. E esse alguém chega para Jeú para mostrar que queria saber o que Jeú estava fazendo, amando do Senhor. E é interessante que Jeú, esse homem de guerra, já tinha essa missão no seu coração de ser um rei, de acabar com a idolatria no povo de Israel. Ele sabia que para muitos ele era alguém diferente da normalidade, por não ser de uma família real, por ser um capitão, por ter sido ungido por um jovem profeta. Jeú ele sabia que existiam pessoas próximas a ele de sua confiança, mas a primeira pergunta que Jeú faz para esse líder do clã dos recabitas, Jonadab, é: você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu é sincero para contigo? Ou ele vai dizer em outras versões: tu és leal para comigo como o meu coração é leal para contigo? Jeú ele sabia do que Deus tinha levantado ele para fazer. Jeú ele tinha plena convicção de que o Senhor dos exércitos, o Senhor do Salmo 121, guarda de Israel que não dorme, aquele que não perde em batalha, estava com ele. Mas mesmo assim Jeú ele tem a preocupação de ter com ele aqueles que de fato tinham um coração sincero, aqueles que de fato eram leais, aqueles que de fato estariam com ele para ver o zelo que ele tinha pela casa do Senhor, mas que estando na frente dele ou não estando com ele, teria a mesma missão do que o próprio Jeú. Alguém que de fato estaria na presença de Jeú, dizendo que estaria para apoiá-lo, e quando estivesse pelas costas de Jeú também estaria para apoiá-lo, porque ele sabia que a missão que Deus tinha lhe dado era uma missão muito forte, era uma missão muito grande, era uma missão muito pesada, e que ele não podia ter perto dele pessoas que não tivessem um coração sincero e leal. Essa palavra, meus irmãos, vai nos mostrar que o Senhor nos chama para cumprir propósitos específicos. Muitas vezes aquilo que Deus requer de mim não vai ser aquilo que Ele requer de você. Mas como corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos ter zelo pelo trabalho do Senhor, que nós somos chamados em uma geração corrupta, uma geração distante do nosso Deus, uma geração pecaminosa, uma geração que não quer estar nem aí para o Senhor, mas que nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, que nós precisamos ter um coração sincero um para com o outro, que na frente um dos outros nós de fato devemos mostrar o amor fraternal, mas esse amor fraternal não pode se acabar quando nós deixarmos de estar uns na frente dos outros. Nós precisamos estar unidos porque acreditamos que somos uma família, somos um corpo, mas esse corpo não se resume apenas a essas quatro paredes. Fora da igreja nós também continuamos sendo corpo. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor chama pessoas com coração sincero para trabalhar na sua obra. Mas da mesma forma como eu tenho um coração sincero, ou você tem um coração sincero, Jeú ele vai perguntar a Jonadab: és sincero para comigo como eu sou para contigo? A obra do Senhor é feita por pessoas que entendem as suas limitações, que entendem que muitas vezes vão ser vistas com maus olhos, mas que sobretudo confiam convictamente no chamado do Senhor. Pessoas que, para além de confiar convictamente no chamado do Senhor, têm uma disposição no coração de ser de fato leal ao chamado do Senhor e ser leal àqueles que o Senhor vai colocar no seu caminho para cumprir esse propósito. Jeú ele vai dizer: tens um coração sincero para comigo como o meu é para contigo? E Jonadab responde: tenho. Então Jeú estende para ele a mão e diz: venha subir na minha carruagem e venha comigo, e você verá o meu zelo para com o Senhor. Jeú, que assim que é ungido como rei, no capítulo 9, versículo 16, sobe num carro de guerra e vai para Jezreel
porque Jorão estava ali e vai começar a cumprir a sua missão, Jeú mais uma vez aqui sobe no seu carro, sobe na sua carruagem, sobe no seu carro de guerra e coloca agora mais um homem com ele, para ver o que ele tinha feito e o que ele estava fazendo pela obra, pelo amor e pelo zelo da casa do Senhor. Ele tinha uma convicção de que aquele povo estava envolvido em idolatria, e o Deus soberano, poderoso, Criador de todas as coisas, não tolerava a idolatria. Aquelas pessoas estavam se envolvendo com os adoradores de Baal, aquelas pessoas estavam caindo no pecado de líderes corruptos, e Jeú foi levantado pelo Senhor para colocar em ordem a casa de Deus. Jeú agora chama alguém para ver o que ele estava fazendo. Sobe no meu carro e vem comigo ver o zelo para com o Senhor. Essa fala de Jeú vai nos lembrar a fala do salmista. O próprio Davi, no Salmo 69, versículo 9, ele diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isto se tornou motivo de deboche para mim. Um grito de angústia de Davi no Salmo 69, versículo 9 e 10. Davi estava enfrentando também algo que estava indo de encontro à vontade de Deus. Davi estava ali enfrentando algo que estava sendo contrário à vontade daquele que ungiu ele como rei. Davi também como um improvável do Senhor, o mais fraco, o menor da casa de Jessé, foi ungido como rei para fazer diferença em um momento onde o povo de Deus estava distante da vontade de Deus. E Davi vai dizer aqui no Salmo 69, versículo 9 e 10: pois o zelo da tua casa me consome, e as ofensas que te insultam caem sobre mim. Meu irmão, minha irmã, você tem tido zelo para com a obra do Senhor? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão para você fazer para o Senhor tem te consumido? A vontade de Deus na tua vida tem sido revelada? Você tem noção daquilo que Deus quer que você faça por Ele? Se você não tem, se envolva nesta obra. Suba neste carro, venha ver o zelo pela obra do Senhor, venha com um coração sincero e leal, se junte aos líderes desta casa de oração, trabalhe em prol daquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer no nosso tempo, sermos diferentes, chamados para ser diferentes em uma geração corrupta, em uma geração idólatra, em uma geração que não está nem aí para Deus. Deus continua levantando homens com um coração zeloso para com a sua obra, um coração leal, um coração sincero, para se unir como igreja e trabalhar em prol da casa do Senhor. O Senhor requer de mim e de você que nós tenhamos esse coração sincero para com Ele, que nós tenhamos zelo pela sua obra, que nós não sejamos apenas participantes de um culto de quarta ou de domingo, mas que nós de fato venhamos ser filhos sinceros, leais, àquilo que Ele requer de mim e de você, cientes que eu não consigo fazer nada sozinho, você também não consegue fazer nada sozinho, por isso que o Senhor nos colocou nesse grande corpo chamado igreja, mas para que a igreja venha triunfar sobre o mal, precisamos servi-lo de coração sincero, com um coração leal. Sermos de fato um povo chamado por Deus para trabalhar na obra de Deus e combater aquilo que não agrada ao Senhor. Pode ser que existam coisas na sua vida, coisas que você tem como algo fácil de você combater. Um pecado que você olha assim e diz: esse pecado aqui não me assombra, porque esse pecado aqui eu tenho força para lutar contra ele. E pode ser que existam outras coisas na sua vida que você esteja lutando com muitas forças. E é aí que muitas vezes nós somos pegos no traiçoeiro e errante que é o nosso coração. Veja só, Jeú foi chamado pelo Senhor. Jeú, ele foi um improvável do seu tempo. Ele não era de nenhuma família real. Ele era um capitão. Jeú, ele foi chamado e sendo ungido por um profeta jovem, alguém que não tinha tanta experiência, vamos dizer assim, de ungir um rei, e ele foi chamado para combater a idolatria. Jeú poderia dizer: eu vou cair, eu posso cair em qualquer pecado, menos na idolatria. Mas o texto vai nos mostrar que mesmo assim, esse homem que tinha um coração sincero para com Deus, que foi levantado para destruir a idolatria no meio do povo de Deus, um homem que buscava estar com pessoas que eram leais e sinceras com ele, pessoas que entendessem o zelo na obra do Senhor,
esse homem vai cair em um dos pecados que, porventura, ele foi chamado para combater. No capítulo 10, versículo 29, vai dizer: Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Veja como nós estamos suscetíveis a falhar naquilo que muitas vezes nós achamos que temos o controle sobre as nossas mãos. Um homem improvável chamado por Deus para ser rei, ungido por um profeta improvável, um homem que estava vencendo, estava cumprindo a vontade de Deus, um homem de coração sincero e leal, um homem que tinha um zelo pela casa do Senhor e que estava combatendo a idolatria na casa do Senhor, cai neste pecado que ele mesmo estava combatendo. Jeú, mesmo com seu coração zeloso e sincero, a palavra vai dizer que ele acabou com o culto a Baal em Israel. Versículo 28 do capítulo 10. Mas no versículo 29, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ele cometeu um pecado que ele mesmo foi chamado para combater. E o que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Muitas vezes nós estamos trabalhando zelosamente na obra do Senhor. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa parte e achamos que estamos isentos a erros. Muitas vezes nós estamos lutando contra coisas que são escandalosas, mas nós nos esquecemos do básico. Nos esquecemos daquilo que é o mais simples. Nos esquecemos daquilo que está latente aos nossos olhos. Nos esquecemos daquilo que Deus nos chama para combater primariamente. No caso de Jeú, ele foi chamado para combater a idolatria na casa de Israel. E ao final do texto ele vai cair neste mesmo pecado. Ele vai cair no pecado da idolatria. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos nesta posição de pessoas zelosas, de pessoas que amam a obra do Senhor, de pessoas que têm um coração sincero e leal. E nós sabemos o que devemos combater, mas muitas vezes esquecemos dos mais simples. Esquecemos daquilo que é latente aos nossos olhos. Esquecemos dos princípios primários do Evangelho e por conta disso acabamos caindo em pecados que podem sim afetar o nosso zelo na casa do Senhor. O texto vai dizer que o Senhor teve misericórdia para com Jeú. O Senhor ainda diz que os filhos dele até a 4ª geração se assentariam no trono. E vai acabar dizendo que depois disso um outro rei assumiu o lugar de Jeú. E o texto vai dizer que Jeú, ele passou ali em Israel e reinou sobre Samaria em 28 anos. Deus teve misericórdia daquele homem. Deus muitas vezes tem misericórdia de mim e de você. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias da nossa vida, porque grande é a sua fidelidade. Ai de nós, se nós recebêssemos do Senhor aquilo que de fato nós merecíamos receber. Ai de nós se o Senhor punisse os nossos pecados como nós deveríamos ser punidos. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. E porque a graça do Senhor foi derramada sobre nós através de Cristo Jesus, Ele nos mostra com amor e com perdão que nós dia após dia devemos carregar a nossa cruz, segui-lo até o dia de Cristo Jesus, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Este homem, este rei, que foi levantado por Deus, sendo um improvável, um capitão de guerra, alguém que foi ungido por um profeta improvável, um profeta jovem, que foi levantado com uma missão específica, acabar com a idolatria na casa de Israel, alguém que estava concluindo a sua missão, estava indo de vento e popa, estava fazendo aquilo que era certo, um homem de coração sincero, um homem que queria estar com pessoas de corações sinceros, um homem que tinha um zelo pela casa do Senhor, acabou falhando naquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer, acabar com a idolatria na casa de Israel. Eu não sei o que Deus tem para você, meu irmão, mas eu tenho convicção de que se você é um filho de Deus, se você faz parte do povo de Deus, se você é a igreja, há algo que o Senhor requer de você. E pode ser que as pessoas olhem para você como um improvável. Ah, mas você não é da família real.
você é apenas mais um soldado desse exército. Mas se o Senhor te chamar, tenha a convicção de quem te chamou. Você não deve satisfação a homens, você deve satisfação àquele que te convocou. A própria palavra vai nos mostrar, né? Essa é uma frase que tem ecoado na minha mente, que as mesmas pessoas que quando Jesus entra em Jerusalém vão clamar Hosana, Hosana, provavelmente foram as mesmas pessoas que no palácio de Pilatos gritaram crucifica-o, crucifica-o. Por isso não esperem muito das pessoas, faça o que você tem que fazer de coração sincero para a honra e para a glória de Deus. Tenha zelo pela obra do Senhor. Tenha zelo pela casa do Senhor. Tenha sinceridade para com seus líderes. Estenda sua mão para o pastor da sua igreja com lealdade, com sinceridade, assim como Deus requer que ele seja leal e sincero para conosco. Trabalhemos juntos para a edificação da obra do Senhor. Lutemos contra os inimigos da casa do Senhor do nosso tempo. E nós sabemos quais são os inimigos do Senhor do nosso tempo. Basta você acessar o seu celular e você vai ter a convicção de que muitos são aqueles que se levantam contra a obra do Senhor. Tenha zelo pelo Senhor. Mas lembre-se, muitas vezes, aquilo que para você está tranquilo, aquilo que para você está dominado, aquilo que você pensa que não pode vir a cair, pode ser a arma de Satanás para te fazer cair e fazer com que você não complete aquilo que Deus quer de você. Tenhamos zelo para trabalhar na obra do Senhor. Tenhamos um coração sincero para trabalhar na obra do Senhor. Tenhamos a convicção de que aquele que chama nos capacita e nos dá aquilo que é necessário para fazer a sua obra acontecer. Mas lembre-se que a luta ela é diária. Não tenha o zelo apenas no começo. Conclua a sua caminhada sendo zeloso. Porque Jesus nos disse em Lucas 9, versículo 23... Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Jeú poderia ter sido concluir o seu reinado, sido lembrado como alguém segundo o coração de Deus. Assim como Davi, que foi um improvável do seu tempo e foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, ele também poderia ser lembrado desta forma. Mesmo Deus tendo sido misericordioso para com ele, ele caiu no pecado que ele foi comissionado para lutar contra a idolatria. Mas se o Senhor nos mostra esse exemplo, é porque Ele tem algo a nos ensinar. Não venhamos a cair nessa falha que Jeú caiu. Não existe algo que nós devemos deixar de vigiar. Muitas vezes é por falta de vigilância que o inimigo vai nos usar e vai nos fazer cair. Que o inimigo vai colocar uma pedra de tropeço, nos usar não, mas colocar uma pedra de tropeço para nos fazer cair. Lembremos daquele que veio nos ensinar a ser obediente até o fim, Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele nos diz, se você quer vir após Ele, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-o. Que Deus nos abençoe. Irmãos, quantos ouviram Deus falar nessa noite? Tremenda palavra, né? Meu Deus do céu. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e não apenas tenha nos encantado pela profundidade, pela leveza com que foi transmitida a palavra, mas nos faça de fato refletir em que nós precisamos mudar e melhorar para começar bem e terminar bem, né? Jeú começou muito bem a sua caminhada, mas terminou de uma forma que não começou. E que o Senhor nos ajude, ainda que comecemos às vezes de maneira tímida, mas que o nosso fim seja para a honra e glória do nosso bom Deus e Pai. Que venhamos terminar a nossa carreira, a nossa caminhada de fé com o nosso bom Cristo, com o nosso Deus, sabendo que nós fizemos o melhor para sermos fiéis e leais a Ele. E como nós precisamos colocar em prática tudo que nessa noite foi compartilhado através do Tomás. Que Deus abra seu coração, que Deus abra sua mente. Essa é uma das mensagens, aliás, essa não, né? Qual a mensagem que sai daqui de cima, irmão? Independente de quem seja, que não vale a pena ver de novo, né? Tem gente que às vezes fica, eita, está passando aquela novela, vale a pena ver de novo, aí vai lá assistir, né? Um bocado de coisas aí, doutrina, prostituição, tudo.
né, um cardápio repleto de práticas demoníacas, mas a gente está lá, vale a pena ver de novo. Mas, irmão, as palavras que têm saído desse altar têm tido um impacto no meu coração. Se fala o meu coração, fala o seu coração. E sempre tem sido uma oportunidade de dizer, vale a pena ouvir de novo, cultuar de novo. Entra durante a semana, quando ninguém estiver em casa, os meninos na escola, você chegou do trabalho, entre uma tarefa e outra, liga a TV, pega a tua Bíblia, navega sobre os versículos que foram compartilhados e diz, Senhor, me ajuda a colocar em prática essas verdades. Me ajuda a colocar em prática essas verdades. Não faz apenas que esse conteúdo que foi abordado pelo Tomás, pelo Alexandre, por Abimael, por Eduardo, pelo pastor, por quem usar o púlpito, que não seja utilizado apenas para minha condenação, porque eu não posso dizer que eu não vi a palavra, eu não posso fazer de conta que eu não conhecia, porque a palavra de Deus e a vontade do Senhor tem sido a cada culto escancarada diante de nós, aberta diante de nós. E resta-nos apenas colocar em prática. Jeú se cercou de boas pessoas, mas o seu coração acabou se inclinando para o mal. E que o Senhor nos dê a sabedoria para estar atento, para não permitir que o nosso coração se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a nossa vontade prevaleça no centro da vontade do nosso bom Deus e Pai. Senhor, nosso